O Irã declarou abertamente que estão prontos para usar armas nucleares contra Israel, caso se sintam ameaçados por uma futura retaliação israelita em grande escala, após o primeiro ataque direto do Irã a Israel com mais de 300 drones e mísseis. Durante anos, o Irã tem demonstrado uma persistente ambição em avançar seu projeto nuclear de forma secreta, levantando sérias preocupações sobre suas verdadeiras intenções. O Ocidente, incluindo muitos países europeus e os Estados Unidos, vem interrompendo os planos do Irã adquirir armas nucleares por várias razões. Primeiramente, armas nucleares nas mãos de um país que tem uma história de conflitos regionais e tensões políticas podem desestabilizar a segurança global. O Irã é visto por alguns como um ator que poderia usar armas nucleares de forma irresponsável ou para intimidar outros países na região. Além disso, a posse de armas nucleares pelo Irã poderia desencadear uma corrida armamentista no Oriente Médio, com outros países da região buscando também desenvolver ou adquirir armas nucleares para equilibrar o poder. Isso aumentaria significativamente o risco de proliferação nuclear, tornando a região e o mundo mais perigosos. Durante anos, houve suspeitas de que o Irã estava conduzindo um programa nuclear secreto, buscando desenvolver capacidades nucleares militares, mesmo enquanto negava essas alegações e afirmava que seu programa nuclear era exclusivamente para fins pacíficos, como energia nuclear civil. As suspeitas se intensificaram devido a atividades como enriquecimento de urânio em instalações secretas e a recusa em permitir inspeções internacionais completas e transparentes de suas instalações nucleares. Isso levou a crescentes pressões por parte do Ocidente e de outros países para que o Irã cooperasse mais plenamente com a Agência Internacional de Energia Atômica e permitisse inspeções mais rigorosas. Para impedir que o Irã desenvolva armas nucleares, o Ocidente implementou várias estratégias. Isso incluiu a imposição de sanções econômicas severas para pressionar o Irã a cumprir acordos internacionais de não proliferação nuclear, como o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Além disso, houve esforços diplomáticos intensos para negociar acordos como o Plano de Ação Conjunto Global, que visou limitar o programa nuclear do Irã em troca de alívio nas sanções. Em 2015, o Irã assinou um acordo nuclear com as potências mundiais, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global. Sob este acordo, o Irã concordou em limitar seu programa nuclear em troca da suspensão de sanções internacionais. No entanto, em 2018, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do JCPOA e reimpostaram sanções ao Irã, aumentando as tensões e incertezas em relação ao futuro do programa nuclear iraniano. Alguns argumentam que o Irã realizou ataques diretos contra o território de Israel pela primeira vez, para usar o medo de um ataque retaliatório de Israel como um pretexto para justificar a posse de armas nucleares como medida de dissuasão. Mas como chegamos a esse ponto? O que levou a essa escalada tão perigosa nas tensões entre Irã e Israel? Nesse vídeo, vamos entender melhor a história desse conflito, analisar as ameaças mais recentes do Irã e falar dos riscos e consequências terríveis que uma guerra nuclear no Oriente Médio poderia ter. Para entender como chegamos a essa situação crítica entre o Irã e Israel, precisamos remontar à Revolução Islâmica de 1979 no Irã. Nesse evento, o país foi transformado em uma nação governada por líderes religiosos muçulmanos que rejeitavam veementemente a existência de Israel. Durante a Revolução Islâmica de 1979, o Irã passou por uma mudança radical em termos de liberdade e estilo de vida ocidental. Primeiramente, houve a imposição de leis mais conservadoras, como o uso obrigatório do véu islâmico para as mulheres, restringindo a liberdade individual e os costumes mais ocidentalizados da sociedade iraniana. A revolução marcou uma mudança radical no posicionamento do Irã em relação a Israel, que anteriormente era um aliado. Após a revolução, o Irã começou a apoiar ativamente grupos terroristas que tinham como objetivo principal combater Israel.
Essa mudança estratégica e ideológica foi fundamental para a transformação da relação entre esses dois países, uma vez aliados, agora transformados em arqui-inimigos. A partir desse período, a rivalidade e as tensões entre Irã e Israel foram se intensificando ao longo dos anos, alimentadas por disputas ideológicas, políticas e territoriais na região do Oriente Médio. Além disso, o programa nuclear iraniano tem sido uma fonte de preocupação constante para Israel e para a comunidade internacional. Apesar das alegações do Irã de que seu programa nuclear é pacífico e voltado para fins energéticos, persistem suspeitas sobre suas verdadeiras intenções de desenvolver capacidades nucleares militares. Isso tem contribuído significativamente para o aumento das tensões entre os dois países e para a instabilidade na região. A transformação provocada pela Revolução Islâmica e as consequentes mudanças na política externa do Irã foram elementos chaves que levaram ao atual cenário de rivalidade e tensão entre o Irã e Israel. Israel, como único país democrático da região, passou a considerar o Irã uma ameaça significativa devido ao seu programa nuclear e às constantes ameaças proferidas pelo Irã. Nas últimas décadas, apesar das sanções econômicas aplicadas por diversos países, o Irã avançou consideravelmente em seu programa nuclear. Por outro lado, Israel é amplamente conhecido por ter armas nucleares desde os anos 60, embora nunca tenha oficialmente admitido isso. Essa disparidade só aumentou o temor do Irã em relação a Israel. Nos últimos meses, a tensão entre os dois países atingiu níveis alarmantes. Em novembro de 2022, o Irã anunciou ter enriquecido urânio a um nível quase suficiente para produzir uma bomba nuclear, o que gerou preocupação em Israel e em outras nações. As declarações recentes de autoridades iranianas, incluindo altos funcionários do governo e comandantes militares, intensificaram ainda mais a tensão. Muitas dessas declarações consistiram em ameaças diretas a Israel, mencionando o uso potencial de armas nucleares em caso de ataque às instalações nucleares iranianas. Em resposta, Israel aumentou os ataques aéreos contra alvos iranianos na Síria, onde o Irã mantém tropas em apoio ao governo sírio. Esses ataques recentes levantaram alertas na região, com relatos de proximidade perigosa às instalações nucleares iranianas. A situação está à beira do colapso. O Oriente Médio se tornou uma verdadeira pólvora e um conflito nuclear entre Irã e Israel teria consequências devastadoras não apenas para a região, mas para o mundo inteiro. Imagine por um momento, se a tensão continuar a aumentar e Israel decidir atacar as instalações nucleares iranianas, o Irã poderá se sentir compelido a retaliar com mísseis nucleares. Um único míssil nuclear atingindo cidades como Tel Aviv ou Haifa causaria devastação e radiação em uma escala sem precedentes. Em resposta, Israel provavelmente retaliaria atacando cidades iranianas como Teherã e Isfahan. Esta escalada é extremamente perigosa e exige uma ação imediata para evitar uma catástrofe nuclear de proporções globais. Uma troca de ataques nucleares entre o Irã e Israel vai muito além de uma ameaça localizada. Seus efeitos se estenderiam de forma devastadora para além da região do Oriente Médio. A radiação resultante se espalharia para países vizinhos e possivelmente para além deles, causando danos ambientais catastróficos que persistiriam por décadas. Esses impactos não ficariam confinados apenas ao local do conflito, mas se propagariam globalmente, afetando ecossistemas e a saúde de pessoas em uma escala sem precedentes desde os bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Os efeitos econômicos de um conflito nuclear entre o Irã e Israel seriam devastadores em escala global. A destruição da infraestrutura vital não se limitaria apenas às áreas diretamente atingidas pelos ataques, mas teria repercussões que reverberariam por todo o planeta. A interrupção do comércio regional e global afetaria cadeias de suprimentos essenciais, levando a uma profunda recessão econômica mundial.
A insegurança econômica resultante poderia desestabilizar os mercados financeiros em todo o mundo, prejudicando milhões de pessoas com perdas de emprego, inflação descontrolada e escassez generalizada de recursos essenciais. Além disso, o número de refugiados em consequência de um conflito nuclear seria monumental. Milhões de pessoas seriam forçadas a abandonar suas casas devido à devastação direta causada pelos ataques e também pela disseminação da radiação. As nações vizinhas e além enfrentariam um influxo massivo de deslocados, criando uma crise humanitária sem precedentes na história moderna. A capacidade de resposta humanitária seria sobrecarregada, gerando condições precárias para os refugiados e ampliando ainda mais o sofrimento humano em uma escala global. Diante dessas perspectivas sombrias, é fundamental que a comunidade internacional redobre seus esforços diplomáticos para evitar um desfecho tão catastrófico. A prevenção de um conflito nuclear entre o Irã e Israel é uma prioridade global, pois suas consequências seriam profundamente devastadoras e impactariam negativamente o futuro de toda a humanidade. O uso de armas nucleares em um conflito entre o Irã e Israel seria não apenas uma tragédia histórica, mas uma catástrofe de proporções globais, com consequências imprevisíveis para o futuro da humanidade. É por isso que a comunidade internacional está tão alarmada com a escalada das tensões e está buscando ativamente maneiras de mitigar os riscos e promover o diálogo para evitar um desfecho tão catastrófico. A detonação de uma arma nuclear seria um evento histórico que deixaria um legado duradouro na consciência coletiva da humanidade, moldando o curso da política, segurança e cultura mundial. É por essas razões que a comunidade internacional está tão alarmada com a recente escalada de ameaças entre o Irã e Israel. Idealmente, a diplomacia seria eficaz e os líderes do Irã e de Israel cessariam esse diálogo perigoso. Com o apoio de outros países, poderiam encontrar maneiras de reduzir a tensão e reconstruir a confiança mútua. Infelizmente, o panorama atual é preocupante, pois parece que ambos os países estão se movendo na direção oposta de uma solução pacífica. Com ameaças de ambas as partes, o risco de um erro ou incidente que fuja ao controle está cada vez maior. Tanto o Irã quanto Israel parecem determinados a não recuar, o que aumenta ainda mais as preocupações com a escalada. Peço que, se você gostou desse vídeo, clique no botão de gostei abaixo do vídeo, assim você apoia o nosso trabalho. Isso é muito importante para nós continuarmos. Se inscreva no canal e se inscreva em nosso grupo do Telegram e WhatsApp para acompanhar notícias sem censura sobre os conflitos. E se você deseja saber como o poder militar da Suécia poderia esmagar facilmente uma futura invasão russa, clique no vídeo que está aparecendo em sua tela. Espero te ver lá. Até mais e um abraço!